A Copa do Brasil de 2024 já finalizou a primeira fase e já conhece os 40 clubes classificados e os 20 confrontos da segunda fase da Copa do Brasil 2024. Vou mostrar os clubes classificados e os confrontos para a segunda fase da Copa do Brasil 2024. Veja os classificados para a segunda fase da Copa do Brasil 2024. O Souza da Paraíba foi uma das surpresas da primeira fase quando eliminou o Cruzeiro, um clube da Série A do Brasileirão. Venceu de 2-0. O Anápolis de Goiás reverteu a vantagem do Tombense, que venceu de 1-0. O Botafogo de São Paulo na segunda fase, que venceu o Nova Venécia do Espírito Santo quando venceu de 2-1 na primeira fase da Copa do Brasil. O Corinthians Paulista goleou o Cianorte do Paraná de 3-0. O Retrô Brasil venceu o Manauara do Amazonas de 2-1. O Porto Velho de Rondônia é um clube que conseguiu reverter o resultado do clube de maior ranking da CBF, que venceu o Clube do Remo do Pará de 1-0. O Ipiranga do Rio Grande do Sul, que empatou de 1-1 com o River do Piauí. O Ipiranga usou o regulamento da Copa do Brasil, que o clube de maior ranking joga com vantagem de um empate para passar para a segunda fase. O Cuiabá goleou o Real Noroeste do Espírito Santo de 4-1. A Portuguesa do Rio de Janeiro empatou com o Audax Rio de 0-0, e usou a vantagem do empate para passar de fase na Portuguesa. O ABC de Natal empatou de 1-1 com o 13 da Paraíba, mas usou o regulamento para passar de fase da Copa do Brasil 2024. O Amazonas é um clube em ascensão do futebol brasileiro. O Amazonas venceu o Independente de Roraima de 1-0. O Bahia goleou o Motoclub do Maranhão de 4-0. O São Luís do Rio Grande do Sul surpreendeu ao derrotar o Ituanos de São Paulo, um clube do Brasileirão Série B. O São Luís venceu por 2-1. O América de Natal venceu o Costa Rica de 2-1. O Atlético Goianiense venceu o União Rondonópolis de 3-1. O Real Brasília reverteu a vantagem do São Raimundo ao vencer de 2-1 na primeira fase. O Clube Regatas do Brasil, o clube que usou o regulamento da Copa do Brasil para passar de fase da Copa do Brasil, ao empatar com o Rio Branco do Acre de 0-0. O Águia de Marabá conseguiu vencer o Coritiba de 3-2, revertendo a vantagem do Coritiba. O Capital do Tocantins venceu seu rival local, o Tocantinópolis de 2-1, revertendo a vantagem do Tocantinópolis na primeira fase da Copa do Brasil. O Brasiliense venceu o Itabaiana de Sergipe de 1-0. O Athletic Club venceu por 1-0, o Volta Redonda revertendo o regulamento da Copa do Brasil 2024. O Juventude do Rio Grande do Sul empatou de 0-0 com o Iguatu do Ceará. O Juventude passou de fase por causa do regulamento. O Vasco da Gama venceu o Marcílio Dias de 3-1, que passou para a segunda fase da Copa do Brasil 2024. O São Bernardo de São Paulo eliminou o Olaria do Rio de 1-0. O Maringá do Paraná derrotou de 2-0 o América Mineiro e reverteu a vantagem do América. O Ferroviário do Ceará venceu o Maranhão de 2-1. O Petrolina reverteu a vantagem do Cascavel do Paraná de 3-2. O Nova Iguaçu do Rio goleou o Itabuna da Bahia de 8-0. O Muricy de Alagoas reverteu o resultado e venceu o Confiança de Sergipe de 2-1. O Internacional de Porto Alegre venceu o Asa de 2-0. O Vila Nova de Minas reverteu o resultado e venceu de 1-0 a Aparecidense de Goiás. O Brusque venceu o Gás de Roraima de 1-0. O Água Santa de São Paulo reverteu o resultado e venceu de 2-1 o Jacuipense, da Bahia. O Caxias do Sul venceu a Portuguesa Santista de 1-0. O Operário do Paraná empatou com o Operário do Mato Grosso do Sul de 0-0. Mas com o regulamento o Operário do Paraná passou para a segunda fase da Copa do Brasil. O Sampaio Correia do Maranhão empatou com o Maitá do Acre de 1-1, também usou o regulamento da Copa do Brasil. O Criciúma empatou com o Operário Várzea Grandense por 0-0 e também usou o regulamento da Copa do Brasil. O Sport Recife goleou o Trem do Amapá de 4-0. O Paysandu do Pará, que empatou de 0-0 com o Ji-Paraná, usou o regulamento da competição para passar de fase. Ainda a ser realizado o último jogo do Fluminense do Piauí contra a Fortaleza da primeira fase da Copa do Brasil. Antes de mostrar como ficou os confrontos da segunda fase da Copa do Brasil 2024, peço sua curtida no vídeo para trazer mais informações como está no nosso canal.
Ainda não esqueça de se inscrever no canal. Seria uma ótima recompensa para nossa equipe. A segunda fase da Copa do Brasil será disputada em um único jogo. Caso a partida acabar empatada, a decisão da vaga para a terceira fase será definida nos pênaltis. Os confrontos da segunda fase da Copa do Brasil ficaram assim: o Ipiranga versus Porto Velho de Rondônia. O Botafogo de São Paulo versus Anápolis de Goiás. A América de Natal versus São Luís do Rio Grande do Sul. O Real Brasília versus Atlético Goianiense. A Portuguesa do Rio de Janeiro versus o Cuiabá. A Águia de Marabá versus Capital do Tocantins. O CRB versus Athletic Club. O São Bernardo versus Corinthians. O Souza da Paraíba versus Petrolina de Pernambuco. O Maringá do Paraná versus Amazonas. O ABC de Natal versus Brusque de Santa Catarina. O Caxias do Sul versus Bahia. O Nova Iguaçu do Rio versus Internacional. Sampaio Correia do Maranhão versus Ferroviário do Ceará. O Vila Nova de Minas versus Operário do Paraná. O Sport Recife versus Murici de Alagoas. O Vasco da Gama versus Água Santa. O Brasiliense versus Criciúma. O Juventude versus Paysandu. O Retrô Brasil contra o vencedor do confronto da primeira fase de Fluminense do Piauí versus Fortaleza.